Vamos trazer a palavra do Senhor, que está no livro de Hebreus, no capítulo de número 4, versículo de número 15 e versículo de número 16. Pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Glória a Deus. Vamos ver aqui, dentro desses dois versículos, aquilo que Deus tem para nós. Lembrando que a Bíblia, o seu autor é o Espírito Santo do Senhor, aquele que inspira a palavra de Deus. Se lermos um livro onde o autor do livro já faleceu, se quisermos fazer alguma pergunta, ele não terá como responder. Do contrário, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, onde o seu autor está vivo. O seu autor é o Espírito Santo do Senhor. Os homens de Deus escreveram a palavra de Deus inspirada pelo Espírito Santo. O próprio apóstolo Paulo falou em Coríntios. Amém, queridos? Então vamos ver o que o Senhor tem para nós dentro desses dois versículos. A primeira coisa que nós temos que falar é sobre sacerdócio, tá bem? Ora, nós não temos um sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Está falando de um sacerdote que nos compreende. Está falando de um sacerdote que entende a mente humana, entende o sofrimento humano. Está falando do sacerdote chamado Jesus, que atingiu o patamar, e ele então é chamado de sumo sacerdote, que está acima de todos os sacerdotes. E o que é um sacerdote? Sacerdote, na sua etimologia, é aquele que ouve Deus, é aquele que fala por Deus, é aquele que tem um contato direto com Deus, aquele que se comunica com Deus, aquele que transmite a mensagem de Deus. Não é transmitir a mensagem porque acha que tem que ser ou do jeito que quer. Não, eu estou dizendo aquele que transmite a mensagem revelada de Deus. O que é ser sacerdote? Dentro da etimologia da palavra, é aquele que ouve somente Deus. É aquele que tem compromisso somente com o seu Senhor, somente com Deus. O sacerdote é alguém especial de Deus. E alguém que tem um compromisso, é alguém que tem uma aliança com Deus e, diga-se de passagem, com mais ninguém. O sacerdote também, na etimologia da palavra, é aquele que depende só de Deus. O sacerdote não depende de dinheiro, não depende de comida, não depende de nenhuma ou outra situação. Ele depende exclusivamente de Deus, obedece a Deus, na etimologia da palavra, é aquele que está na direção de Deus. É claro que a gente precisa dessas coisas terrenas para viver, mas o sacerdote, ele tem então um compromisso com Deus. Aleluia, Jesus. Está falando aqui do sumo sacerdote, onde ele diz que nós não temos um que não possa se compadecer de nós. Ele se compadece porque Jesus, ele sofreu as tentações, como diz na parte B do versículo, mas um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Você pode analisar da seguinte forma: as suas tentações. O que você foi tentado? Bem, o que você foi tentado é seu, é pessoal.
Quando fala do sumo sacerdote que em tudo foi tentado, dá-se a entender que ele compreende você nas suas fraquezas. Não está aqui dizendo, nem lhe dando legalidade para praticar o seu pecado. Estamos apenas dizendo que o sumo sacerdote, chamado Jesus, que foi tentado em tudo, ele tem condições suficiente para compreender você. Ele sabe, ele entende você. Ele sofreu por você, padeceu por você e ressuscitou por você. Entenda isso. Ele é capaz de compreender você. Você não está sozinho. Você não é um João ninguém. Não se deprima. Não se deprecie. Não haja como se estivesse vivendo uma autocomiseração. Não haja dessa maneira negativa. Lembre-se que Jesus compreende você e em tudo foi tentado. Ele entende o seu sofrimento, o meu, entende o sofrimento de todos nós, a tal ponto do Senhor Jesus receber o título de sumo sacerdote. Na etimologia da palavra para sacerdote também se entende que é aquele que compreende, é aquele humano, aquele ser humano especial, com capacidades especiais, a tal ponto de saber ouvir, de saber dar um conselho, de saber trazer uma palavra de Deus na direção de Deus. Diz a Bíblia, cheguemo-nos, não é só para um, é para todos nós, todos aqueles que se deparar com a realidade do Evangelho, deve se chegar a Jesus, aceitar a Jesus, viver em mudanças de atitude e em constante arrependimento. Por isso que a Bíblia está apelando, cheguemo-nos, pois, com confiança ao trono da graça. Ora, chegamos lá na presença do Senhor. E o significado da palavra graça é a capacidade de compreensão. Bem, você chega diante do trono da graça, onde lá no trono da graça, quem está lá, o sumo sacerdote, e ele tem condições, porque ele é Deus, ele é onisciente, transcendente, imutável, ele tem condições de compreender você, mesmo que você não abra sua boca. Talvez até se você venha derramar uma lágrima, ele sabe ler a lágrima. Podemos assim contextualizar. Chegamos ao trono da graça. Bem, quando você chega ao trono da graça, quando você, aleluia, tem condições de atingir o trono da graça, saiba de uma coisa, você receberá a atenção de Deus, porque Deus compreende você, para que recebamos misericórdia e achemos graça, a fim de sermos socorridos. Achemos graça. Bem, você vai ao trono da graça, está lá a graça. Você vai no trono da graça, está lá a capacidade de você ser compreendido. Ok? E na segunda parte do versículo 16, diz a Bíblia, e achemos graça. Agora a graça está em você. Você com a condição de compreender o que está acontecendo. Diante da graça, você recebe graça. Diante daquele que te entende, ele te dá entendimento para você entender o que é que está acontecendo. Aleluia. Em um momento, vou repetir a frase, a fim de sermos socorridos no momento oportuno. Será que o momento oportuno é agora? Será que nós estamos falando aqui do momento seu, do momento para você? Relembrando dentro da prática que estamos diante de Jesus,
o nosso intercessor, porque diz lá em Atos dos Apóstolos 4, verso 12, e em nenhum outro há dado entre os homens pelos quais nós podemos ser salvos. Estava falando de Jesus. E nenhum outro, ele tem as condições para compreender você. Toda a dor Jesus levou naquela cruz, toda a dor ele levou naquele sofrimento desde a sua traição, porque a própria traição é uma grande dor. Desde a traição até o seu brado lá na cruz, quando ele diz, Pai, está consumado, aleluia, ele, ao sofrer aquilo tudo, Deus lhe deu condições dele entender o problema humano. Haja visto, ele se fez carne e habitou entre nós, ele sabe do sentimento humano, ele é o criador do ser humano, e ele viveu como homem na terra. Jesus é o único Deus capaz de salvar e capaz de compreender a minha e a tua dor. É o único que entende o nível do seu sofrimento. Talvez se você contasse para mim alguma coisa, eu faria um pré-julgamento e te daria um conselho. Eu poderia errar profundamente nesse conselho, poderia acertar também, mas tem um que não erra e o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, o Santo de Deus, que tem a graça para filtrar, aleluia, os teus sentimentos e que tem a graça de te dar a graça para que você encontre a solução. Aleluia, Jesus. Esse é o nosso Deus, e Ele nos convida, diante de um propósito onde nós venhamos depender dEle, diante de um propósito onde nós venhamos considerar somente Ele, o nosso ajudador, colocar Ele em primeiro lugar, colocar Ele na frente, colocar Ele antes do salário no final do mês, colocar Ele na frente do dinheiro, na frente do poder, na frente das relações, na frente da saúde, aleluia, sem que nós venhamos ter acordos com ninguém, sociedade com ninguém, a tal ponto de nós, em momento oportuno, chegar no trono da graça, com graça, dizer a Ele, estou aqui porque quero depender somente de você. Aleluia. Quero dizer uma verdade. Você sem o seu emprego, você vive. Mas você sem Deus, você não vive. Você precisa de Jesus. Você precisa colocar o Senhor em primeiro lugar. Esse é o momento oportuno. Esse é o momento que Jesus preparou. Aleluia. Porque o versículo fala com confiança. Vá até aquele que possa te ajudar com confiança. Vá até aquele que te entende, que vai te compreender e que ainda além de compreender, vai te dar uma saída. Louvado seja o nome do Senhor. Vá com confiança. Vá agora ao trono de Deus. Entregue a sua vida a Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Renuncie o seu passado. Aleluia. Arrependa-se imediatamente e passe a viver uma mudança de atitude constante, todos os dias, melhorando um pouco, porque esse é o momento oportuno. Jesus está voltando nessa geração. Muitos não estarão preparados para o arrebatamento do Senhor. O arrebatamento do Senhor requer preparo bíblico. Tem que ter preparo bíblico, tem que ter profundidade bíblica para o arrebatamento. E essa é a hora de começar
com confiança, dar o primeiro passo, porque esse é o momento oportuno. Amém? Receba essa palavra aí, em nome de Jesus, que o Senhor Deus possa te abençoar, que você possa entender que Jesus é Deus, e que Ele possa, e que Ele pode, e que Ele quer te ajudar. Deus abençoe você, a sua família, em nome de Jesus.